Olá, pessoal, tudo bom? Só passando para vocês o gabarito, né, da atividade sobre Gregório de Matos. Nós estamos falando um pouquinho do Barroco na parte de literatura, e ele é assim um de maior destaque, né? Ele que mais chama atenção nesse período aí. Ele é considerado aí o Boca do Inferno. Tá? Aí nós colocamos um resumo aí bem pequenininho para vocês. Nós vamos fazer uma avaliação. Fiquem atentos com o que a gente tem colocado, com o que a gente tem postado, né? Aí são as informações da vida dele, que nasceu na Bahia, morreu no Recife, estudou em Portugal, formou em Direito, tá? Aí vem falando muitas curiosidades da vida dele, e eu quero puxar aqui a parte de baixo. Gregório de Matos, ele é considerado o primeiro grande poeta brasileiro. Em sua riquíssima obra, ele cultivou a poesia em várias vertentes. Olha só, a lírica, a satírica e a religiosa. Ele foi apelidado por Boca do Inferno por causa da sua língua feroz, do que ele falava, do que ele pensava e do que ele escrevia. A sua poesia satírica, ela expressa a forma crítica da realidade no Brasil lá no século XVII. Na verdade, o poeta baiano ele encontrou um meio para denunciar ironicamente os problemas econômicos, sociais e políticos. Por conta disso, ele acontece muitas coisas na vida dele nem ficar no Brasil um período. Né? Ele foi deportado até para Angola por essas críticas, por falar o que pensa, por agir da maneira que agia, muito à frente do que era permitido na época, da censura e tudo mais. Então vamos para a gente corrigir a atividade. A primeira atividade, na vertente religiosa, a preocupação do escritor com a salvação espiritual, revela-se no grande número de textos, né? No soneto a seguir, o poeta ajoelha-se diante de Deus com um forte sentimento de culpa por ter pecado e promete redimir-se. Então tá aqui o poema dele, a Jesus Cristo nosso Senhor, tá aí só para a gente seguir a nossa correção. Vocês já fizeram a leitura? Número 1. É possível afirmar que as palavras antônimas possuem significados opostos. Sabendo disso, observe os pares de palavras destacadas do poema e marque as que encontra antônimos. Aí a gente tem algumas aí, já até marquei para vocês: pecado e delinquido, quer dizer, ele cometeu crime, alguma coisa assim. O de baixo, Senhor e pastor, glória e perdão, culpa e perdão. Aí no de culpa, se fosse pegar o pé da letra solto, de repente culpa seria desculpa. E tem essas palavras aí. Então vai ser qual? Ofendido e lisonjeado, certo? Lisonjeado é uma pessoa que a gente sempre está falando bem, elogia e tudo mais. E o outro, ofendido, daí um contraste um com o outro. Número 2. Para exprimir a tensão entre os sentidos contraditórios característicos da estética barroca, o poeta ele utiliza a antítese, que é uma figura de linguagem que nós já temos comentado. Retire do texto versos que apresentam essa figura. Logo ali, ó, no segundo trechinho aí de baixo, olha, que a mesma culpa que vos há ofendido tem para o perdão lisonjeado. Então eu só coloquei assim, vou mandar uma foto para vocês. A número 1, a letra B, já falamos. 2, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem o perdão lisonjeado. Aí, ó, culpa novamente, perdão, ofendido, lisonjeado. Grifei para vocês aí, certo? Tá a presença aí dessas contradições, expressões aí que está nesse contexto. E nessa contradição a gente tem a figura de linguagem, que é a antítese.
Número 3, tem uma outra poesia dele, falando da Maria de Povos, futura esposa, vem narrando sobre ela, o que é, sobre a beleza dela e tudo mais. Número 1, no poema, ao mesmo tempo que o eu lírico ele celebra a beleza de Maria, ele afirma que a formosura dela logo será consumida pelo tempo, logo vai passar. Retira do texto passagens que confirmem esta afirmação. Podem copiar aí, vai ser o terceiro. A 3, ela está então na terceira e na quarta estrofe. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trola toda a ligeireza e imprime em toda sua flor pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta nessa flor, esta beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Gregório de Matos. Certo, pessoal? Então aí, coloquem aí, ó, a beleza dela é explicada nas terceiras e quartas estrofes. Copiem aí. A 3, a letra B. Como essa afirmação relaciona com a visão do mundo barroco? O que essa visão de Gregório de Matos tem a ver com a visão aí do mundo barroco? Quais são as características barrocas? Na visão barroca, as coisas, os seres, as emoções são o quê? Efêmeras. O que é isso? É apenas um dia, tudo passa, tudo acaba. Quer dizer, aquela de tão bela que é Maria, mas daqui a pouco vai acabar toda a sua beleza e tudo mais. Certo, pessoal? A última dessa daí, a 4. Continuando aqui na 4, na vertente satírica, uma poesia dele descreve o que realmente naquele tempo é da cidade da Bahia. Nós vamos até observar, será que era só na Bahia? Será que não tem a ver com hoje também? Aí perguntou para a gente assim, indique o que cada um desses segmentos sociais e a crítica que o Boca do Inferno faz a cada uma deles. Em cada trechinho, ele fez uma crítica. Nós vamos anotar no caderno quais são. A maioria do pessoal fez. Quem ficou um pouquinho fora, eu comentei. E alguns ficou de fazer junto comigo. Primeira crítica aí. A crítica do segmento, ele critica os governantes, classificando-os como pretensioso e incompetentes. Incompetente, né? O governo da Bahia. 2. A crítica é sobre o quê? Vem em cima de quê? Caracterizando o povo. Falando do povo aí como fofoqueiro, olheiro ou fútil, né? 3. A terceira estrofe. A crítica na sociedade como um todo, constituído pela nobreza, os mulatos, os mestiços, não importa. É classificado como desavergonhada, né? Não tem aquela... E tem aquele preconceito e tudo mais. Então, é desse modo que ele vem classificando eles aí. Não importa nobre, não importa mulato, não importa. 4, a crítica ela é direcionada à economia e à corrupção. É muito nítido, ele destaca a pobreza daqueles que não roubam, mas existe a corrupção. Existe o roubo que acontece aí, falando da cidade aí da Bahia. Certo, pessoal? Fechou aqui a nossa quarta atividade, né, de hoje. Copiem aí, façam para nossa provinha daqui a pouco. Grande abraço.